Ok. É mais um momento importante que mantemos aquele silêncio de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. É a hora que Deus fala no nosso coração. É a hora que Deus fala no nosso coração. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Vamos preparar este momento para podermos ouvir a palavra de Deus. Porque Deus é tão maravilhoso na sua palavra. Hoje vamos partilhar um segredinho. Eu chamo disso de um segredo, que às vezes que não prestamos muito atenção. Seja bem-vindo, Mamaída. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe bastante. Que Deus te abençoe. A realidade de uma moeda. A realidade de uma moeda. A realidade de uma moeda. Deus me inspirou uma mensagem relacionada a esta realidade que às vezes muito não tem prestado atenção. Muito não tem prestado atenção à moeda. A moeda pode ser uma nota, mas a moeda que falamos é uma moeda metálica. Moeda metálica. É por isso vamos pegar um texto que vai servir como texto introdutivo para termos mais ou menos a ideia daquilo que Deus pretende partilhar conosco. Oh, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é tão maravilhoso. Deus é maravilhoso. Vai comigo no livro de Lucas, capítulo 20. Versículo 21 até 25º versículo, quer dizer, de versículo 21 até 25. Até 25. Lucas capítulo 20, versículo 21 até 25. E aqui nós vamos pegar esse elemento importante. Bem-vinda, irmã Love, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Lucas capítulo 20, versículo 21 até 25. Do 21º versículo até 25º versículo. Lemos a palavra de Deus. Estes, pois, o interrogaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e que não consideras aparências da pessoa, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. E nos lícito dar tributo a César ou não. Mas Jesus, percebendo a astúcia deles, disse-lhes: Mostrai-me
um denário ou uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição que ele tem? Responderam: de César. Versículo 25. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que de César e a Deus o que é de Deus. Palavra do Senhor. É tão maravilhoso, a palavra de Deus quando ela está lá para nós. O texto que nós acabamos de ler é um texto, muitas das vezes, tem tanta forma de interpretá-la, segundo o Espírito de Deus tem guiado os seus pregadores. Mas eu consigo hoje enxergar outra coisa em relação a esse texto, é que me inspirou a falar da realidade de uma moeda. Observando naquilo que Deus tem feito, consegui ver que Deus tem feito coisas ímpares. Ou melhor, podemos dizer, Deus tem feito duas coisas em cada espécie. Se assim eu podia me exprimir com mais facilidade. Entre essas coisas que Deus fez, há tantas eles que nós podemos tomar como exemplos. Deus fez a vida e fez a morte, fez o dia e a noite, fez a fêmea, o macho e a fêmea, o homem e a mulher, direita e esquerda, lei e tradição, verdade ou falso, fortes e fracos. A lista é longa, você poderá entender que realmente não fez coisas isoladas. Deus sempre faz coisas em paralelo ou coisas pares. É dentro disso que eu consegui entender alguma coisa nos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus, muitas das vezes, no seu ensinamento, ele usou o estilo de comparação das coisas para transmitir os seus ensinamentos, a sua doutrina. É assim que Jesus lidou com as coisas. Então, o texto que nós acabamos de ler está justamente relacionado a esta comparação. Aqui nesse texto fala-se quase de 3 tipos de pessoas. Tem o escriba, tem o fariseu, tem Jesus, até a quarta pode ser os discípulos de Jesus e a multidão que estava ao redor sempre seguiam para ouvir os ensinamentos de Jesus. E os fariseus e os escribas vieram a Jesus com um objetivo. Esse objetivo, estavam a procurar como poder prender Jesus e procuravam fazer as perguntas astuciosas para que possa cair na armadilha deles e que eles tenham a razão de aprender Jesus. É aqui no versículo 21 do capítulo 20 de Lucas, quando se apresentaram a Jesus e fizeram esta pergunta. Disseram que deram todo aquele elogio que era para dar a Jesus. Disse que nós soubemos, tu ensina bem, tu ensina o caminho de Deus. Mas há uma pergunta que nós estamos para fazer. Jesus disse: podem fazer. Se é ilícito dele não pagar o imposto para ele ou para os seus discípulos. Não sei se, entre aspas,
eles ouviam que Jesus não pagava imposto, ou não queria pagar imposto. A Bíblia diz que Jesus, sabendo da sua astúcia, então pediu que lhe desse uma moeda. E deram uma moeda a Jesus. E Jesus pegou da moeda e mostrou aos fariseus, que fizeram-lhe a interrogação: de que esta cara que está nessa moeda? E naquela moeda tinha o rosto do César. Porque dentro da moeda nós temos a imagem que identifica de quem pertence o dinheiro, ou da identidade do dinheiro, e atrás temos o valor daquela moeda. Pode ser 2, 5, 3, 4, 10, até 100 se puder. Como nós aqui temos a moeda de 100. Mas na moeda, do outro lado temos o valor, do outro lado temos a imagem que identifica a moeda, pertence X nação ou X país. E Jesus mostrou a moeda na parte onde tinha a imagem. Eles conseguiram confirmar, dizer que esta cara que está nessa moeda é de César. E Jesus já logo teve a resposta dentro dessa comparação para dizer: dei a César o que é dele e que dei a Deus o que é de Deus. Fazer a diferença, saber fazer o equilíbrio das coisas, saber respeitar a quem de direito. Essa matéria traz muita lição, me inspira muita coisa para falar acerca dessa matéria. Mas voltando na própria moeda, como eu acabei de dizer, Deus sempre fez coisas não isoladas, mas Ele tem feito coisas juntas. Tem um direito, tem uma esquerda, tem uma mulher, tem um homem, tem uma noite, tem um dia, tem a vida, tem a morte, tem a bênção, tem a maldição. Quer dizer, tudo é 2, 2, 2, 2. É da moeda que eu quis me referir, que a moeda, do outro lado, ele leva o rosto que identifica o dono da moeda, e do outro lado leva o valor que tem a própria moeda. Presta muita atenção, porque eu tenho algo para te dizer de muito importante, Há uma matéria que eu quero me referir, que está dentro desse texto, que é introduzida através desse texto, que é muito importante para nós. E como a moeda tem 2 lados, alguma coisa subia dentro de mim dizer que devemos saber, mesmo a vida humana, ela tem 2 lados. Um lado é visível e outro lado é invisível. Esta é a realidade da moeda. Quando nós apresentamos a moeda, primeiramente mostramos a parte principal, depois é que verificamos o valor. É desse elemento que eu quero apresentar a mensagem que nós temos. Tudo que está nesse mundo tem um lado, posso dizer, positivo, bom, e tem outro lado negativo ou mau. E na realidade dessas coisas, é lá onde nós vamos buscar este elemento que Jesus ensina e que vai servir no dia de hoje como o nosso ensinamento. É Mateus capítulo 15.
Mateus capítulo 15, do primeiro versículo até o 20º versículo, quer dizer, do versículo 1 até 20. O texto na Bíblia é intitulado A Tradição dos Anciãos. Esse é o texto o tema do texto da Bíblia, a tradição dos anciãos. Vamos ler esse texto um pouco rápido para podermos comentar sobre ele segundo aquilo que o Espírito de Deus colocou em nós. Evangelho de São Mateus, capítulo 15, primeiro versículo até 20º versículo. Lemos a palavra de Deus. Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas vindo de Jerusalém e lhe perguntaram: por que transgredem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Essa conversa foi dura. Versículo 4. Pois Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que dizer ao seu pai ou à sua mãe, o que poderias aproveitar de mim? É oferta do Senhor. Esse de modo algum terá de orar o seu pai. É assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra, este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vós, em vão me adoram, ensinando a doutrinas que são preceitos dos homens, e clamando a si a multidão, dizendo-lhe: ouvi e entendei. Versículo 11. Não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. 12. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Respondeu-lhe ele: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são os guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco, no baraco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Respondeu Jesus: estáis vós também ainda sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que entra na boca
desce pela barriga, desce pela ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração e é isso o que contamina o homem. Por quê? Do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Palavra de Deus. Que linda história. Que tipo de diferença que houve dentro dessa conversa entre Jesus e o fariseu e escriba. Seja bem-vindo, irmão Juju. Que Deus te abençoe. Nesse texto, temos provavelmente um encontro fantástico, no qual Jesus vai aproveitar do seu estilo de comparação das coisas para poder só ensinar a sua palavra para estes homens que vieram só para tentar saber se realmente Jesus estava ensinando aquilo que eles ensinavam. Porque aquilo que eles ensinavam era posto em olho nu quando Jesus estava explicando que vocês têm ensinando a tradição dos anciãos. Esse elemento é muito fundo, que muitas das vezes as pessoas não sabem do que se trata realmente nesse texto. Falando desses fariseus, Jesus quis simplesmente responder, ou corrigir, ou refutar, se puder, o erro que temos vivido hoje. O foco de muitas pessoas, ditos crentes, ele vai justamente naquilo que nós vemos, naquilo que é visível, naquilo que nós tocamos. A Bíblia diz: então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas, era uma equipa preparada vindo de Jerusalém, e lhe perguntaram, quer dizer, saíram de Jerusalém para Galileia só para seguir e ver esse Jesus, porque ouviam eles ensinar, ouvia a fama dele, ouvia como as pessoas chegavam perto dele, ouvia como ele convencia as pessoas, e eles vieram não para aprender com Jesus, mas para procurar os erros. É isso o costume que nós temos tido. Em vez de nós escutarmos a palavra, mas nós procuramos às vezes o erro da pronúncia, o erro da conjugação do verbo, o erro da postura, o erro do vestimento, do vestimento ou do pregador, de qualquer outra pessoa aí. Deixamos aquilo que é importante. Aqui esses homens, quando apareceram a Jesus, eu acho que ao tempo Jesus parece que pregava, e depois chegou um certo momento que os seus discípulos acharam era um momento que eles poderiam comer alguma coisa. E eles estavam observando, não conseguiram pegar alguma coisa no ensinamento de Jesus, não tinha como corrigir algum elemento, então eles foram além. E além disso, eles foram buscar para ver como é que Jesus relaciona, ou como é que ele conjuga a sua vida religiosa, espiritual, com aquilo que nós chamamos a realidade, ou a tradição, ou a cultura da época. Então conseguiram observar que os discípulos não estavam lavando as mãos, logo estavam metidos na comida. Oh, que Deus seja louvado. Foi muito chocado
esses fariseus, esses escribas, e levantaram a voz e disseram a Jesus: por que transgrede os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não disseram que transgrede a lei de Deus. Mas o que eles colocam no primeiro lugar é a tradição. Aquilo que eles aprenderam com seus pais é que fica na primeira posição, em vez de colocar a palavra de Deus na primeira posição. Porque realmente a tradição diz que as pessoas antes de comer têm que lavar as mãos. Mas o objetivo não era por causa da higiene, porque a palavra está clara. Ele diz: transgrede a tradição. Os teus discípulos transgredem a tradição dos anciãos. Eles não estão falando de higiene, estão a defender a tradição. Porque não estou aqui para condenar a higiene, não. Mas estou a querer revelar como é que as pessoas optaram colocar a tradição à frente da palavra de Deus. Hoje os filhos de Deus, os líderes das igrejas, não colocam os mandamentos de Deus em primeiro lugar, mas colocam suas tradições em primeiro lugar. Em primeiro lugar. É aqui onde os fariseus estavam a mostrar. Transgrediram os teus discípulos a tradição dos anciões ou dos anciãos. Qual é essa transgressão? Pois não lavaram as mãos antes de comer, mas eles estavam a comer logo. E Jesus quis mostrar a importância de lavar as mãos numa outra vertente. Ele disse: o problema não é este. O problema não é defender a tradição. Como ensinei outra vez, quando falávamos de termos autoexame antes de criticar outra pessoa. Se nós fizermos esse autoexame dentro de nós, autocrítica dentro de nós, teremos a facilidade de poder ajudar o outro. O que eles não faziam é que eles pediam que os discípulos de Jesus pudessem fazer pela tradição. E a resposta de Jesus não tardou para eles, aliás, a Bíblia diz: ele, porém, respondeu e disse-lhes: e vós por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Aqui eu consigo entender alguma coisa. A tradição, ele torna um obstáculo para que a pessoa aplique a palavra de Deus na vida dele. As pessoas que estão muito metidas na tradição, é difícil obedecer os mandamentos de Deus. E Jesus conseguiu explicar um dos mandamentos que eles metiam ao lado, que era de honrar os seus pais, o que eles não faziam. Mas eles eram fonte de poder aplicar a tradição dos seus pais. Eu gosto quando Jesus ensina, mesmo que tu fosse tolo, vai se repor no caminho para entender realmente estou errado naquilo que eu estou a seguir. Jesus conseguiu explicar um pouco por que vocês transgredis a lei de Deus, o mandamento de Deus, e tomou um exemplo falando de honrar os seus pais, coisas que eles não têm feito, honrar os seus pais. E ele disse: quem não ora ao seu pai certamente morrerá. E quem não lava a mão pode ser contaminado. Mas Jesus vai chegar lá para explicar alguma coisa.
Ele vai explicar isso. É assim no versículo 6, Jesus diz: é assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Isso é uma verdade. A tradição, ele cresceu ainda mais hoje. A palavra de Deus está a ser mais empurrado além, mais no fundo. Hoje a consideração da palavra de Deus não é notório. A palavra de Deus é como uma música antiga. É como um cântico já ultrapassado, que já não tem sucesso nos ouvidos, no coração de muitas pessoas, não tem lugar. Hoje as pessoas preferem ouvir música, como dizemos entre aspas, mundana ou profana. Ouvir outras coisas, viver outras coisas, mas não estar ouvindo a palavra de Deus. Se a pessoa não está disposta a ouvir a palavra de Deus, como essa pessoa estará disposta para aplicar a mesma palavra? O que significa tudo que está como conteúdo na palavra de Deus para servir como guia da vida humana, hoje é colocado de lado. Eu sei que o Espírito de Deus vai te levar mais profundo, entender muita coisa, não dá para falar a via da mídia, não é importante. Mas eu sei que o Espírito que fala no coração te fala muita coisa daquilo que estou a dizer. Hoje estamos a viver o mundo dos hipócritas. É isso que Jesus fala no versículo 7. Os que colocaram a tradição em primeiro lugar e carregando a Bíblia, dizendo que estão ensinando, e o que eles ensinam são os preceitos dos homens. Jesus chama estas pessoas hipócritas. E ele foi além. Nos ensinamentos da montanha, ele diz: os hipócritas são como os túmulos brancos, dentro deles são os ossos secos. E continua a dizer: não verão a glória de Deus. Cuidado se colocar na classe dos hipócritas. Estás a carregar a Bíblia, estás a ajoelhar, estás a ofertar, estás a dar o dízimo, mas a tua vida está ligada na tradição. E a tradição torna inválida a palavra de Deus. O nosso avô diz, os nossos avós disseram, na nossa tradição fazem, a nossa tradição diz: cuidado com estas coisas. Se realmente tu és filho de Deus, se você está ainda ligado com essas coisas, eu aconselharia-te de sair nela, porque Jesus te chama de hipócrita. Versículo 7 ele disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me ora com os lábios. Já viu? Já viu as pessoas ligadas na tradição? Já viu? Nós somos de... Não, eu diria simplesmente: eu sou de Jesus. Há muita coisa que eu não vou falar, mas está aqui na língua. E eu estou velando nessa língua para não falar. Hipócritas que se apresentam à frente das autoridades, dizer que são cristãos e que defendem outra coisa. Não sei, não estou a conseguir guardar essas coisas, vou falar. Existem hipócritas que dizem ser filho de Deus,
como dizemos na nossa expressão, esse é o filho da minha mãe, esse é o sangue do meu sangue. Já viu essa expressão? Já ouviste falar dessa expressão? E meus filhos aí na rua dizem o seguinte: o sangue não maia o sangue. Já entenderam essa linguagem? O que dizem? O que significa não posso trair pela hipocrisia, dizer porque sou de Deus, depois eu coloco o meu próprio irmão na cruz para dizer mata este. É triste as pessoas ligadas ainda na tradição, sem saber o valor do preço de uma alma, cujo Deus ofereceu seu Filho na cruz, e que somos redimidos todos pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E agora somos chamados filhos de Deus. E alguém dizer-me que é filho de Deus e se apresenta diante de outras pessoas dizendo que este não é, este não são. É triste, porque eu sei alguma coisa. O dono da igreja disse: eu conheço as minhas ovelhas e eles conhecem a minha voz. Na terra podemos nos enganar, mas o dono da igreja não se engana das suas ovelhas. E existe um princípio que muitas pessoas não conhecem. Pode haver 3, 4 pastores no mesmo lugar com as suas ovelhas. Se um pastor se preocupar em sair daquele lugar com as suas ovelhas, as outras ovelhas que não lhe pertencem não vão se enganar e seguir. Porque a ovelha conhece o seu pastor e conhece a sua voz. E para ir além, conhece o cheiro do seu pastor. Jesus não vai se enganar de nós. Ele nos conhece. E eu creio que nós conhecemos a quem nos chamou, a quem que nos levou das trevas para a luz da vida. É isso que Jesus está a falar. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Todos falamos, todos pregamos, mas o que pregamos é certamente a palavra de Deus. Sabe o que os discípulos disseram a Jesus? Senhor, o que você acabou de dizer vai escandalizar aos fariseus e escribas. Claro, eles sempre foram escandalizados, porque não são da verdade. Escândalo é quando alguém não quer ouvir a verdade e nem quer saber da verdade, essa pessoa vai ser escandalizada. Mas Jesus disse uma coisa no versículo 13. Essa foi a sua resposta: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Oh Deus do céu! Essa palavra sempre está continuando. Quando eu estou a pregar, essa palavra sempre vem. O que significa? Se a matéria dada não faz parte da doutrina, do caminho de Deus, deve ser refutado, deve ser corrigido, deve ser tirado. O que não vem de Deus, nós não vamos dizer amém. Não. Não vamos estar lá a apresentar as nossas tradições,
nós somos de 1915, nós somos de 1917. Não, não é isso. Nós somos filhos de Deus, redimidos do sangue do Cordeiro. Cristo foi nos preparar o lugar, há de vir. Os sinais do fim do tempo já estão todas elas marcadas. Convém preparar a igreja, porque o Senhor virá a busca da sua igreja, que é a sua noiva. Este é o trabalho que devemos fazer no fim do tempo. E você está vendo como é que está a ser enfraquecido, aliás, enfraquecida a igreja. As ovelhas sem pastor. O objetivo é cada um tomar o seu rumo. Mas glória a Deus, porque verdadeiras ovelhas de Deus conhecem o seu pastor. Conhece. E no soar da trombeta, os que são autênticas é que vão ver o Senhor. As palavras que Jesus usa nessa conversa foi muito duro. Porque no momento que ele falava aqui, os fariseus e escribas estavam lá presentes. E no versículo 14 ele diz alguma coisa que é forte. Deixai-os. São guias cegos. Jesus aconselha para deixar os guias cegos, que ensinam a tradição dos seus anciãos. São cegos. E ele diz, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barago. Entendeu? Um cego guiar outro cego. Qual será o resultado? Qual será o resultado? Enquanto Jesus falava essas coisas, os discípulos entendiam tudo isso como fosse uma parábola. Pedro, como foi sempre essa pessoa ousada, e foi falar com Jesus. Disse, Senhor, explica-nos essa parábola. Qual é a parábola? É que passamos no versículo 11. Não compreendeste que tudo o que entra pela boca, desce pelo ventre e é lançado por fora? É isso que nós lemos no versículo 11. No versículo 11, Jesus disse isso. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. Agora vamos explicar o nosso tema, a realidade de uma moeda. Porque uma moeda carrega dois lados. E aqui Jesus, no seu estilo de comparação, ele nos apresenta agora uma matéria muito profunda, com a imagem da boca. Ele disse, não o que entra na boca, que contamina o homem, mas o que sai da boca é que contamina o homem. A boca, a mesma boca, mas com dois exercícios: entrada e saída. É uma comparação. Jesus quis mostrar simplesmente essa comparação daquilo que entra e daquilo que sai. Ele disse no versículo 17: o que entra na boca, ele desce
até na ventre, depois é lançado para fora. Nós sabemos o sistema. O que significa o que entra na boca não tem problema. Não é a prioridade. Não é a preocupação que deve ser em primeiro lugar. Mas devemos cautelar naquilo que sai da boca. É isso que ele consegue nos dizer no versículo 18. Quando Pedro pede a explicação. Mas o que sai da boca procede do coração. Já viu como que as coisas são? Afinal, o coração também tem tido lá coisas. E essas coisas não tem outro caminho para sair, é só na boca. É isso que Jesus começa a explicar aos seus discípulos. É isso que contamina o homem, o que sai do coração. Quer dizer, Jesus dava pouca importância naquilo que eles davam atenção, que deveriam primeiro lavar as mãos, porque se não lavasse as mãos, poderiam não sei o quê, mas em vez de falar que poderia ser contaminado pelo não sei o quê, mas eles disseram, transgrediram a tradição, mas isso que mexeram com Jesus, só pela palavra tradição. Este não é o nosso fundo, não é o nosso foco. O nosso foco é aplicar a palavra de Deus dentro de nós. O que comemos sai. O sistema, Deus já fez isso automaticamente. Se for complicado de tomar, se fazer uma medicação, isso toma a sua normalidade. Mas o que sai da boca, é isso que Jesus começa a explicar. É que contamina o homem. No verso 19 ele diz o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos. Escuta, meu irmão. Essa é a realidade escondida. Os fariseus, ou o mundo de hoje, as pessoas prestam muita atenção naquilo que é visível. Mas o invisível, as pessoas não querem prestar atenção, porque sabe, ninguém vê. Quem vê o meu coração? Quem vê que está lá dentro? Então deixa fazer, deixa andar, ninguém vai dar conta. Essa é a realidade do outro lado, que as pessoas não vê. Do lado que as pessoas não priorizam. Mas na realidade é o lado que Jesus quis que nós possamos prestar atenção, que olhamos, que nós cuidamos. É este outro lado lá, onde nós chamamos a minha particularidade. Essa é a expressão que nós gostamos de usar. Eu não gosto quem pega na minha particularidade. Até na tua conta disse, você pode isolar a tua particularidade. O mundo quer das suas particularidades, do pacto segredo. Mas é lá onde Jesus está a falar. Porque é lá no coração onde procedem os maus pensamentos. Não só os maus pensamentos, mas é lá também tem homicídio. É lá a fonte da adultério. É lá a fonte da prostituição. Os furtos que nós falamos aí, não sei o quê. É lá onde isso vem. Falsa testemunho e até blasfêmias. Até blasfêmias. E essas coisas que Jesus citou no versículo 19, e esse que era ligado na tradição que os homens queriam defender, porque estão a comer sem lavar as mãos. Porque vocês também não estão a obedecer, praticando o mandamento de Deus. Hoje queremos falar dos direitos de cada um. Deixa fazer.
porque estou livre. Mas, irmão, Paulo diz uma coisa: tudo é permitido, mas tudo não é útil. Não é útil. Sabendo do valor que você tem na presença de Deus, você não é uma pessoa de tocar em todas as coisas, de fazer todas as coisas como o mundo faz. É por isso muitas pessoas estão contaminadas. Essa contaminação não é porque eles não lavam mão. Até há dias nós temos uma música que está a tocar ao mundo inteiro. Lavar as mãos constantemente. Pode lavar às 10, às 11, às 12, às 17, às 18. É bom? Sabe por quê? Temos medo de morrer. Medo de ser contaminado. Mas escuta. Sem a contaminação de corona, para a tua informação, vamos morrer. Não sei se você está me entendendo. Pode vencer, fazer as vacinas, mas saiba, vamos morrer. Por quê? Há um vírus antecipado, que é chamado o pecado, que as pessoas não conseguiram desinfetar nas suas vidas. E pensa o dia a dia de comer e ter tudo que nós temos. Esta é a vida. Não, a vida não acabou. Há um reino, há um lugar que Jesus foi preparar para nós. E depois de preparar, Ele disse, virá a nossa busca. E para os que morreram em Cristo, claro, Ele deu a esperança dizendo, no soar da trombeta, vão ressuscitar em Cristo, vão ressuscitar. O que significa, a vida não vai parar só em lavar as mãos. Mas eu uso isso como uma linguagem da outra parte que as pessoas não querem tocar. Todos esses princípios que nos deram para lutar, para combater essa pandemia, são os mesmos princípios, desde então que a Bíblia vem falar, que deveria servir para que nós lutamos com o pecado. Por quê? Com o pecado dentro de nós carregamos aquilo que contamina o mundo. O impacto daquilo que sai dentro de nós na vida de outras pessoas. A influência que toma na vida de outras pessoas. É isso que nós devemos ver. É naquilo que nós devemos velar. O que está no teu coração que pode sair na tua boca e contaminar outras pessoas ou influenciar outras pessoas? A contaminação, não podemos tomar isso numa só vertente. Se buscar o dicionário, você vai encontrar, ele tem outras palavras sinônimo que podem explicar a mesma palavra. Mas se usamos a contaminação, nós ligamos diretamente para um vírus, uma doença infecciosa que pode ser contaminada. Mas também os bons costumes podem ser contaminados a uma pessoa, outra pessoa, e essa pessoa muda, começa a ter os bons costumes. Do outro lado, podemos falar da influência que sai dentro de nós ou que as pessoas beneficiam ao lado de nós. E isso vem do nosso interior. E a Bíblia usa simplesmente a palavra contaminação. É isso Jesus começa a explicar. O que contamina as pessoas não é aquilo que entra, mas o que contamina as pessoas é aquilo que sai. Quer dizer,
aqui Jesus está a contradir, dizer, aliás, mesmo a fonte da corona, que disseram que veio desses animais aí, que comeram e que trouxeram. A história é longa, vamos fechar essas aspas. Mas há uma realidade atrás disso. Jesus disse isso, o que contamina não é aquilo que entra na boca. O que contamina é aquilo que sai do homem. O que sai dentro de ti? O que sai dentro de ti abençoa as pessoas. O que sai dentro de ti faz com que as pessoas possam seguir à frente. O que sai dentro de ti será consegue ajudar a vida socioeconômica das pessoas, consegue ajudar certas pessoas que são necessitadas, ou contamina, na sua expressão certa, como estamos a fugir essa contaminação. E aquilo não vem de outro lugar, vem do coração. Jesus disse, procede do coração esses maus pensamentos. De querer envenenar o outro no serviço, de querer matar, de querer roubar as coisas alheias, de querer fazer tantas coisas que pode arruinar a vida alheia, que pode arruinar a sociedade em si. O que contamina sai do coração. Nos más pensamentos. O homicídio de matar, essa coisa de matar, isso não veio de fora. Não é porque eu comi fungo, agora tenho pensamento para matar. Não. Antes de comer fungo, a pessoa já tinha o pensamento de matar alguém. De fazer adultério. Não é que ou porque comi banana, ou porque comi laranja. Não, senhor. São coisas que vêm de dentro. E Jesus quer que nos preocupamos do nosso interior. O que lá tem? Se lá dentro está tudo mal, o que nós devemos fazer é verdade. O que nós devemos fazer é procurar reunir as condições, como disse aqui o nosso governo, segundo as recomendações da OMS. Comprar aqueles pulverizador de higienização, comprar álcool gel, comprar sabão, aquele sabão azul, o que mais? Pôr as máscaras, manter o distanciamento de 2 ou 1 metro, se quiser. Essa coisa toda e manter-se em casa. Esses todos os elementos estão a fazer parte só para poder nos ajudar de não cair no perigo. E se você vê o teu estado, é um estado que pode contaminar as pessoas, então você deve buscar esses produtos de higienização. Não vai comprar álcool gel, não. Nós temos um álcool gel especial, só para higienizar o teu coração. E esse álcool gel, e essa luva, essa máscara, esses produtos, é simplesmente Jesus Cristo. Jesus Cristo é o produto específico para higienizar o teu coração. Jesus Cristo e a palavra de Deus são os produtos específicos, aliás, especificada só para higienizar o teu interior. Irmão, você se conhece bem. Até você costuma dizer, quando eu falo, eles próprios sabem. Se eu quero dividir, é só numa palavra. Quer dizer, a tua palavra é contagiosa. Os teus pensamentos são contagiosos. Não olha só. Não cuida só o exterior. Mas vai além. Vê o teu interior. É por isso Jesus
conseguiu comparar o que está a entrar e o que está a sair, o que está a criar escândalo, o que está a matar, o que está a destruir, o que está a amaldiçoar, é aquilo que vem dentro de nós. Jesus disse nos seus ensinamentos: bem-aventurados os pacíficos do coração, porque verão Deus. Bem-aventurados aqueles que buscam a paz, verão o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque o reino de Deus é deles. Já viu o que Jesus está dizendo sobre o coração puro? O que o teu coração carrega? Nós vimos o teu exterior, mas o teu interior, você é responsável. Não é tarde. Não é tarde. Você ouvir a palavra é porque Deus quis que tu ouvisse a palavra. E você que ouvirá essa palavra depois, Deus vai deixar tu ouvir essa palavra. Mas que você possa olhar o que está no outro lado da moeda. Jesus disse: dei ao César o que é de César e dei a Deus o que é de Deus. É a única forma que você pode arrumar a tua vida. Os nossos dias aqui na terra são contados. O mundo está indo no seu descanso, porque tudo a palavra de Deus tem dito está se confirmando até agora. O que significa aquilo que Jesus disse. Nenhuma vírgula dessa palavra poderá passar sem ser cumprido. Quer dizer, tudo que está nela escrita vai se cumprir. Os que carregam maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia e outro mais, são estas coisas que contaminam o homem. É isso que o versículo 20 está dizendo. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Palavra de Deus, Senhor. Amém. Podemos lavar as mãos para fugir à pandemia. Se você não lavar o coração e todas essas coisas más que podem contaminar o teu próximo, saiba, vais morrer. E o Senhor não quer da nossa morte. O que Ele quer é que nós nos arrependemos para que tenhamos a vida e a vida eterna, do qual Jesus foi preparar um lugar para a sua igreja e depois cumprir com a sua promessa. Que Deus te abençoe, que te dá mais força, que essa semana seja mais abençoada para você, por tudo que pretende realizar, que receba auxílio de Deus. Em todo lugar que você estarás, que Deus te acompanhe. Onde colocar armadilha para você, que a mão de Deus te proteja. Que os teus adversários que caiam, eles próprios nas suas armadilhas. Quem te abençoar, que seja abençoado. Mas quem te combater, que se encontra com Deus da tua vitória. Que esta semana seja aberto em nome de Jesus Cristo. O que você vai pegar vai ser abençoado.
onde colocar os seus pés te será dado, e que Deus estenda os seus limites até onde você desejar chegar. Que a proteção divina te proteja contra todas as flechas das pandemias, dos venenos, de outras coisas que as pessoas querem colocar para arruinar a tua vida. Que o meu Deus seja teu Deus. Que o meu Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Assim concluímos o nosso culto. Qualquer coisa, qualquer preocupação, você pode escrever. Nós vamos buscar as formas para poder responder. De tudo seja pela graça, em nome de Jesus Cristo. Nos encontramos pela próxima.